O que essa gravação contém, muitos preferem ignorar e alguns gatilhos podem despertar o que deveria estar adormecido. Prossiga com reverência ou não prossiga. A escolha é o seu primeiro sacrifício. Eu recomendo que você coloque os seus fones de ouvido. Com os fones, você vai estar aqui na catedral comigo e você vai me escutar com muito mais atenção. Além disso, nenhum templo permanece de pé sem a devoção dos fiéis. Para que a nossa religião do terror continue existindo, a gente precisa da sua partilha. Você pode fazer o seu dízimo acessando o sistema de apoio no apoia.se/terror na esquina. Sua contribuição é o que mantém viva a nossa congregação. Então não se esqueça, aceita te ver, aceita te ouvir, e o terror é a nossa religião. Mark suspirou e olhou para o céu noturno. Ele estava no telhado do seu prédio, 4 andares acima. Às vezes, Mark simplesmente gostava de ficar ali para refletir. Era silencioso e pacífico. Olhando para baixo, era possível ver a agitação normal de uma vida na cidade, mas se olhasse para cima, ele via o céu deslumbrante, e às vezes até a lua cheia, ou algumas estrelas. Mark caminhou ao longo da borda do telhado, que servia para evitar que ele caísse para a morte. Já estava bem tarde, então ele deveria descer para o seu apartamento logo. Foi quando ele viu algo balançando com o vento a alguns metros de distância. Mark caminhou até lá e pegou o objeto. Vendo que era o jornal de hoje, ele começou a ler a primeira página. Jovem encontrado morto perto da floresta. Mais cedo, hoje, John Parker, de 20 anos, foi encontrado morto perto da floresta ao norte. Sua família afirmou que ele nunca teve inimigos reais, embora fosse um pouco encrenqueiro. Ainda assim, não sabia quem o queria morto. Sua morte parece ter sido causada por perda de sangue. As cicatrizes pareciam ser de um animal de grande porte, mas se descobriu mais tarde que essa não foi a causa, porque um símbolo foi encontrado esculpido na testa do homem. O símbolo era o... Mark colocou de volta onde encontrou. Ele não queria um artigo como aquele estragando sua noite. Ele caminhou pela borda com o braço apoiado nela, olhando para o céu. 20 anos, tão jovem. Sentiu pena do garoto. Ele mesmo já tinha quase 30. Pensou em todas as coisas que aquele homem nunca seria capaz de fazer agora que sua vida tinha partido. Mark tentou tirar isso da cabeça, ele não queria ficar deprimido. Sem perceber, a mão de Mark esbarrou em uma caixa de papelão vazia, que estava na beira. Ele tentou pegá-lo, mas era tarde demais. A caixa foi enviada em queda livre em direção às ruas. Era estranho, ele não via nenhum carro, apenas uma pessoa solitária caminhando pela calçada. Ei, cuidado! Ele gritou, mas foi um pouco tarde demais. A caixa caiu na pessoa. Bom, pelo menos era apenas uma caixa de papelão vazia. Ele estava prestes a gritar um pedido de desculpas quando o que aconteceu em seguida o fez congelar. A pessoa na calçada olhou para ele. Ele usava um moletom preto e um cachecol listrado de preto e branco. Isso, é claro, não foi o que fez ele paralisar. A pessoa também usava uma máscara peculiar, metade preta, como breu, metade branca, luminosa. Ele conseguiu recuperar a voz e ia gritar suas desculpas
Talvez aquele cara tivesse apenas voltando de uma festa ou uma reunião estranha quando foi de novo congelado pelo que ele viu. O homem disse algo que Mark não conseguiu ouvir direito e então pulou na parede. Ele começou a escalar a lateral do prédio de forma semelhante a uma aranha ou um lagarto. Mark ficou apenas estático, de boca aberta, tentando entender o que ele estava vendo. O homem estranho, não, o monstro, chegou ao topo do prédio e agachou na borda. Mark agora via como ele conseguiu escalar o prédio tão rápido. Ele usava luvas brancas, mas havia garras longas e pretas como as de um gato saindo da ponta de cada dedo através da luva. Ele viu que a máscara tinha um rosto nela, mas apenas metade de um rosto. No lado branco da máscara havia o formato de um olho com aparência irritada e uma boca curvada em franzido. Eles então se encararam. Foram apenas alguns segundos, mas para Mark pareceu uma eternidade. Então algo estranho aconteceu. A máscara do monstro mudou. A boca e o olho irritados desapareceram. E no lado preto da máscara apareceu um olho feliz e um sorriso estranho. O monstro inclinou a cabeça para o lado e disse em japonês: "Você quer brincar?" Mark gritou e correu em direção à portinha que levava para o interior do prédio. Ele rezou para que aquele monstro não o estivesse seguindo. Alcançou a porta e a escancarou. Disparou para dentro e bateu com força. Ofegante, ele se encostou na porta para mantê-la fechada. Depois de um tempo, ele se perguntou se o monstro ainda estava lá e por que não tentou forçar a porta. Ele não tinha ideia do que a criatura lhe dissera, mas havia algo estranho no modo com que falou. Parecia alegre e brincalhão, mas também irritado e malicioso. Ele reuniu coragem e decidiu abrir a porta, colocando uma mão na maçaneta. Ele respirou fundo e abriu ela lentamente, pronto para o que quer que estivesse do outro lado. Mark ele se esperava encontrar cara a cara com aquela máscara bizarra. Ao invés disso, ele viu que o monstro ainda estava onde ele o deixara, sentado na borda do telhado e sorrindo aquele sorriso estranho e um tanto malicioso. O monstro disse de novo: "Você quer brincar? Você quer? Eu quero que você brinque." Mark bateu a porta de novo, as suas pernas falharam e ele sentou no chão. Não gostou da maneira com que o monstro disse aquelas coisas para ele. Ficou ali sentado por um tempo, tentando entender o que tinha acontecido. Bom, estava tarde, talvez ele tivesse adormecido no telhado e estava tendo um pesadelo. Ele decidiu verificar mais uma vez. Mark se levantou, abriu a porta lentamente. Parte dele dizia que o monstro estaria no mesmo lugar e diria a mesma coisa. E outra parte dele dizia que o monstro estaria bem ao lado da porta, com as garras expostas e pronto para atacar. Ele estava errado. O monstro tinha sumido. Não havia nada além das luzes da cidade e o som de alguns carros passando. Ele soltou um suspiro de alívio e tinha tudo sido apenas um sonho. E então a porta bateu na cara dele. Ele soltou um som de dor quando o metal da porta o atingiu na testa. Mark esfregou a cabeça e caiu no chão. "Que inferno é isso?" ele gritou. Ele não tinha fechado a porta e mesmo que tivesse, não ia ser tão desajeitado assim e o vento não estava forte o suficiente para fechar a porta. Ele disse a si mesmo que talvez tivesse sido apenas uma rajada de vento repentina, mas a sua mente discordou rapidamente quando ele ouviu aquela risada de novo. O ruído veio logo do lado de fora da porta, um pouco acima dela. O monstro deveria estar parado acima do batente. Mark acordou confuso. Ele estava no seu próprio apartamento, na sua própria cama. Ele olhou ao redor para ter certeza de que realmente estava no seu lugar e que era mesmo a sua casa. Ele suspirou de novo e deve ter tudo sido um grandíssimo sonho. Um daqueles sonhos que você jura que é real porque parecia muito real. Mas então você percebe que deve ter sido um sonho porque era muito, muito bizarro. Mark riu um pouco para si mesmo, como se monstros assim realmente existissem. Uma dor súbita na testa apareceu, o que fez ele parar. Talvez tenha sido real e ele simplesmente não se lembrava de ter descido. E Mark rapidamente descartou a ideia. Talvez tivesse caído durante o sono e se levantado de novo.
Coisas assim acontecem. Mark se levantou, foi até a geladeira para pegar algo para beber. Pegando um copo no caminho, ele abriu a caixa de suco de laranja para o café da manhã. Ele inclinou a caixa para despejar um pouco no copo quando o suco derramou todo no balcão. Ele parou e olhou para aquilo confuso. Então percebeu que havia um corte fino na lateral da embalagem, de modo que, quando inclinada, o suco não alcançava o topo, mas saía pela fenda. Lá estava de novo. Veio de dentro do apartamento. Ele se virou rapidamente, vasculhando a sala em busca daquele monstro. Então parou, percebendo o quão paranoico e tolo estava sendo. Obviamente ele tinha imaginado. O corte na embalagem... A sua namorada poderia ter feito isso. Eles tinham brigado recentemente. Mark, ele limpou a bagunça e decidiu que não ia tomar nada no café da manhã. Ele não sentia vontade de comer. Ele estava preocupado em como faria as pazes com a sua namorada, a Beatrice. Ele a amava e queria fazê-la entendê-la o quanto. Ele ligou a TV e assistiu por algumas horas, esquecendo dos seus problemas. Já era meio-dia quando ele levantou, foi até a cozinha e deixou a TV ligada. Abriu o armário onde guardava as bebidas, tirando uma garrafa de cerveja. Ele despejou um pouco em um copo e quase deixou a garrafa cair quando viu que não era cerveja. Era só água. Água pura. Ele franziu a testa e bebeu um pouco para conferir e era água. Água pura. Ele olhou para a garrafa com raiva e pegou outra e depois outra e depois outra. O conteúdo de todas havia sido substituído por água normal. Ele suspirou irritado e então estava lá de novo. Mark deu um pequeno pulo e era aquela risada de novo. Ele disse a si mesmo repetidamente que tinha imaginado. Estava apenas ficando paranoico porque o seu sonho parecia muito real. Beatrice poderia ter feito isso também. Não tinha monstro nenhum. Ele vasculhou o armário para ver o que restava lá dentro, e lá no fundo ele sabia que tinha 2 garrafas de vinho e uma de champanhe, mas ele queria guardar para quando a Beatrice o perdoasse. Ele viu as garrafas e estava prestes a fechar o armário quando olhou de novo. Uma das garrafas de vinho havia sumido. Mark olhou para onde guardava as taças e uma delas também tinha desaparecido. Beatrice podia ter feito isso também. Ela estava bem brava. Mark disse a si mesmo em voz baixa. Jurou que iria fazer as pazes com ela mesmo que fosse a última coisa que fizesse. Então, ele ouviu de novo. Vinha da sala de estar onde ele tinha deixado a TV ligada. Ele sabia que não tinha imaginado dessa vez. Aquela risada era real. Ele fechou o armário e correu para a sala. Com certeza lá estava o monstro. Ele estava sentado no sofá, bebendo uma taça de vinho, assistindo a televisão, que fora deixada ligada. O monstro parou, olhou para Mark sorrindo. Ele ergueu a garrafa de vinho aberta em uma mão e balançou levemente em sua direção. Vinho? Oui. Mark parou, encarou o monstro. Ele rapidamente saiu do transe e correu de volta para a cozinha o mais rápido que pôde. Era real. Ele realmente esperava que o monstro se levantasse e fosse atrás dele para matá-lo ou comê-lo, porque é isso que os monstros fazem, né? Mas o monstro permaneceu lá e ele podia ouvir ele rindo. Mark estava com medo. Ele tinha que tirar aquilo do lugar e da sua vida. Procurou na cozinha algo para usar, e em pânico ele pegou a faca mais próxima que encontrou e correu de volta para a sala, pronto para lutar. O monstro tinha sumido, não tinha rastro. A evidência era a garrafa de vinho e as taças desaparecidas. Ele ficou tenso e talvez tivesse ficado louco por causa daquele sonho. Não, eu não tô ficando louco, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer, eu não vou deixar. Ele divagava para si mesmo. Ele voltou para a cozinha, guardou a faca, caminhou de volta para a sala, sentou no sofá, pegou o controle remoto e desligou a TV para pensar. Talvez eu só esteja alucinando, talvez eu esteja ficando louco porque eu tô deprimido, porque a Beatriz tá brava comigo. O sonho estranho apenas misturou com tudo isso. Mark se levantou, pegou o telefone para ligar para ela, discou o número dela e esperou que ela atendesse. Mark estava tão animado em fazer as pazes que não percebeu alguém entrando pela janela e observando. Oi, Bia,
Sou eu. Desculpa pela briga que a gente tiver. Não, eu sinto muito mesmo. Eu prometo que eu vou compensar você. Eu juro que eu vou. Ele baixou o telefone e ela tinha desligado. Só que ele viu alguma coisa pelo canto dos olhos. Mas quando ele se virou, aquilo já tinha ido. Eu vou fazer as pazes com ela, ele disse para si mesmo. Pegando sua jaqueta e vestindo ela, eu vou me desculpar pessoalmente. Mark andava pelo apartamento, pensando no que deveria dar a ela. Então, percebeu e abriu o armário para pegar a garrafa de champanhe, mas quando abriu, a garrafa tinha sumido. Pensou consigo mesmo que o seu pedido de desculpa sincero seria o suficiente e saiu pela porta para encontrar a Bia. Mark caminhava rápido, ensaiando o que ia dizer. Durante todo o percurso em que caminhava, ele sentia que alguém estava seguindo ele. Dizia a si mesmo que era apenas o nervosismo. Mark chegou à casa dela e parou nos degraus à frente. Ele estava com medo de que ela não perdoasse e terminasse com ele. Ele estendeu o punho para bater na porta, mas recuou rapidamente. Ele estava sinceramente com medo. Mark suspirou e praguejou, baixinho, dizendo a si mesmo que era um covarde. Ele se virou e foi embora, sem notar aquela risada que aconteceu bem atrás dele, seguida pelo som de uma janela se abrindo. Mark saiu do bar onde estava. Ele tinha ido até lá para beber um pouco antes de enfrentar Beatriz, mas não sentiu a menor vontade de beber e mal tocou no que havia comprado. Mark disse a si mesmo que iria se desculpar como um homem e partiu em direção à casa dela. Ele fechou o punho, bateu na porta com força. Ele esperou, mas ninguém atendeu. Ele tocou a campainha várias vezes e pôde ouvi-la ecoar pela casa. Ainda assim, ninguém respondeu. Ficando preocupado, ele bateu na porta e gritou o nome dela. Ainda sem resposta. Ele tentou a maçaneta e a porta abriu. Aquilo era estranho. Ela costumava manter a porta trancada. A primeira coisa que ele notou ao entrar foi uma janela aberta. A madeira nas laterais parecia ter várias marcas de garras, como as de um gato, como se um gato tivesse estado ali. Ele caminhou até a sala de jantar, chamando pelo nome dela. Parou ao ver a garrafa de champanhe sobre a mesa. Era a garrafa que ele tinha em seu armário e ela estava aberta. Ele a pegou, a examinou e tinha um bilhete colado na lateral que dizia: Bia, eu sinto muito pela nossa briga. Eu realmente quero compensar você porque eu amo você com todo o meu coração e toda a minha alma. Mark. Mark encarou o bilhete, olhando para o pequeno coração desenhado após a palavra alma. Ele não se lembrava de ter enviado aquilo para ela. Bia! Ele gritou. Ele deu a volta na mesa e o seu sangue gelou. Ele a viu. A sua querida Bia, ela estava caída no chão. Ela não se movia e os cacos de vidros quebrava, a cercava. Bia! Mark gritou e caiu no chão para pegá-lo, ignorando os cortes causados pelos cacos de vidro. Ele percebeu pelo formato que era a de uma taça de vinho. As lágrimas escorreram pelos seus olhos e ele a abraçou. Ele sabia que ela estava morta. Isso é tão fofo da parte dele. Mark parou, olhou para cima. Estava lá, o monstro. Ele estava sentado no parapeito da janela, imitando a voz dela. Sinto muito por termos brigado, para começo de conversa. Mark olhou fixamente para a criatura e a raiva fervendo por dentro. Então ela e morreu. É veneno. Ele riu alto, levantando a mão no rosto para tentar parar. Você acha isso engraçado? Você matou ela, eu vou te matar. E Mark se levantou e agarrou a garrafa. Você tá bravo? Mark atirou a garrafa, mas o monstro soltou pela janela antes que ela o atingisse. Ele ia matá-lo. Ele ia fazer o monstro pagar. Mark caminhou até a cômoda de Bia. Ele sabia onde guardava uma pistola de autodefesa. Ele a puxou, abriu o carregador, vendo que restavam apenas 4 balas. Tava tudo bem. Ele só queria uma. Mark saiu correndo pela porta e não havia sinal do monstro em lugar algum. Ele sabia, no entanto, que a criatura estava voltando para o seu apartamento. Mark correu o mais rápido que pôde, ignorando o trânsito e as outras pessoas. Apenas correndo. Ele chegou ao seu prédio, subiu correndo até o seu andar,
escancarou a porta do seu apartamento e ele estava certo. O monstro estava lá. Ele estava deitado em cima de uma estante segurando a taça de vinho, com a garrafa de vinho na outra mão. O vinho acabou. Mark entrou em fúria e apontou a arma em direção a ele, disparando um tiro. O monstro deu um salto e pulou para a parede, deixando a taça de vinho e agarrando a superfície com as suas garras, de modo com que as costas ficassem voltadas para Mark. Ele atirou a segunda vez e o monstro deu uma cambalhota no ar, ficando agora de frente para Mark, com o braço e a perna esquerda dobrado mais do que um humano normal poderia fazer. Ele atirou de novo e a criatura caiu no chão e agora em 4 apoios. Mark atirou mais uma vez e o monstro rolou para se esquivar, saltando de volta para a parede, ficando ali e encarando ele. Mark caminhou até ele com raiva, apontou a pistola para sua testa e puxou o gatilho, mas houve apenas um clique, indicando que não havia mais balas. O monstro começou a rir loucamente. Você falhou. Enfurecido, Mark balançou a arma para um ataque físico, mas o monstro rastejou para o lado. Pegou a taça de vinho que havia deixado na estante e ele jogou a taça em Mark, mas Mark se esquivou. E então, o monstro jogou a garrafa de vinho e ela atingiu em cheio entre seus olhos. E Mark desmaiou. Mark recuperou a consciência. Ele estava cara a cara com o monstro. A criatura estava grudada no teto com os braços e as pernas dobradas para trás em um ângulo de 90 graus para encará-lo. Sua marca mudou de novo. O sorriso luminoso no lado preto, ele desapareceu, e o franzido irritado reapareceu no lado branco da máscara. Então ele disse a Mark em uma voz sombria, sem a ludicidade alegre de antes. Você não é interessante. Ele soltou um som sibilante de rosnado baixo e atacou. Mais tarde naquele dia, a polícia chegou ao apartamento de Mark. Um vizinho o chamou porque ouviu tiros. Mark foi encontrado morto com marcas de garra por todo o corpo e a garganta arrancada. A morte parecia animal e as marcas de garra foram encontradas ao longo das paredes e do teto. Pegadas sangrentas foram encontradas em direção à janela. Então, determinaram que o ato foi feito por um humano. Após uma inspeção mais detalhada do corpo, encontraram algo esculpido na pele da sua testa. Estava escrito entediante ou tédio.